Galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje, na verdade, é um complemento de alguns assuntos que vão ser passados futuramente no canal, que eu já até dei uma breve introdução em outros vídeos, porém eu vou contextualizar um pouco mais e fazer analogia e junção desses assuntos em si, que é muito importante para você que estuda sobre simbolismo, sobre ocultismo, sobre os conceitos místicos e cósmicos que tem neste mundo nosso belo e formoso, beleza? Então, qual seria o assunto em si que eu vou passar hoje para vocês, que vão ser aprofundados nos próximos vídeos? Aguarde. Seria tarô, muito importante, cabala, hebraico, judaísmo e numerologia. Então agora que eu já fiz esse mistério um pouquinho, vamos sentar de frente e falar um pouco para vocês sobre esses assuntos. E por que uma coisa se interliga à outra, que são esses 5 tópicos em si. Eu tô olhando pro lado porque eu deixei anotado aqui no monitor para mim não esquecer em si. Então, como eu falei, seria o tarô, que é o primeiro assunto importante que eu vou passar para vocês. Por quê? Para quem não sabe, eu sei fazer leitura de tarô, eu gosto do conceito dos arcanos e dos fundamentos das cartas em si, pelas histórias que elas contam, pelos seus significados e pelos seus símbolos em questão. Então, a arte do tarô é uma arte muito rica, é uma arte milenar, digamos assim, e todo esse tempo de perduração desta arte, quanto mais você estuda ela, quanto mais você se aprofunda, você vê que ela tem muito mais coisas esotéricas guardadas dentro dela e que vão sendo descobertas, que ficam cada vez mais complexas, digamos assim. Então é algo que nenhuma pessoa, digamos assim, consegue interpretar tudo que tem dentro de um baralho de cartas de tarô e até num baralho cigano, digamos assim, que seria o Lenormand. Só que eu, no meu particular, eu prefiro muito mais o tarô, a arte do tarô em si, do que o baralho cigano. Propaganda, Guaraná. Tomei um pouquinho e agora vamos explicar. E quando a gente fala de tarô, que se interliga ao segundo assunto que vai ser começado explicado nos próximos vídeos, para quem não sabe, as letras, que até é o terceiro tópico junto do hebraico, do alfabeto hebraico, que seria uma das primeiras línguas que temos neste nosso mundo, não é a primeira, mas uma das primeiras, se correlaciona com a cabala, pois na árvore da cabala em si, da sua sefirot e tudo mais, ela tem as letras do alfabeto em hebraico em si. Que agora ao certo não vou me recordar quantas são, mas é a mesma quantidade de cartas do baralho do tarô, pois cada carta tem um número que seria as letras do alfabeto em hebraico. Então essa linhagem ou essa conexão do baralho é confirmada e é ligada direto com a cabala. Então um conceito muito importante e cósmico para você que estuda ocultismo, para você que estuda magia, para você que estuda essas coisas esotéricas. A cabala é um dos pilares primordiais para você entender. Símbolos, cabala, que são muito importantes para você crescer como um mestre, um mago, um bruxo, um pai de santo, qualquer coisa que seja. Entenda a cabala, estude nela um pouco mais, se aprofunde, que você vai ver que você vai ter muito mais progresso nos seus conhecimentos esotéricos. E como eu já correlacionei um assunto no outro, a cabala, ela vem do hebraico, as letras do alfabeto em hebraico, que é até muito importante, que é o próximo tópico que é ligado, que os judeus usam, que até para você entender e estudar a Torá, perdão, eles usam e correlacionam muito com a cabala judaica. Desculpa, tá muito complicado na garganta hoje. Mas a cabala judaica, que na verdade seria a mesma cabala, só que eles se aprofundam muito mais voltados com relação ao conceito da Torá em si, que seria o Velho Testamento na Bíblia cristã. Eles correlacionam muito o conceito, que é até o último tópico que interliga, da numerologia, porque como cada letra no alfabeto hebraico é um número em si, então eles estão correlacionados em muitos fatores cósmicos, fatores de conexão matemática, que é algo surreal de você entender e você explicar, porque até é uma coisa muito incrível
que os judeus mostram, e até os cristãos mostram, mas os judeus, por querer favorecer a Torá e dizer que ela é verdadeira e que as outras vertentes, como o cristianismo, estão equivocadas, eles mostram que todas as palavras, todas as conexões e muitos segredos ocultos que tem dentro da Torá, é tudo interligado na Cabala. Então eles falam que realmente é a revelação de Deus, que é a palavra sagrada por causa disso, porque muita coisa que foi escrito, muita coisa não, totalmente a Torá em si, tem muitas palavras que se repetem em quantidades exatas, tem um conceito numerológico das quantidades que elas fazem, de números ímpares, números pares, da junção de palavras e letras que dão outros números que são conceitos místicos também. Então, a Bíblia praticamente, ou a Torá, ela foi totalmente arquitetada, e é uma coisa que é surpreendente de ver e analisar quando você começa a estudar, porque você começa a ver na força do Criador em si, ou que uma coisa que até o próprio Enéas falava, que todas as coisas nesse mundo, quando você vê a complexidade delas, você não tem como não acreditar no Ser Supremo, em alguém que arquitetou tudo isso, porque desde uma célula simples que a gente tem no nosso corpo, que não é nada simples, desde uma gotícula de água, uma folha de uma árvore, tudo. Se você for parar para analisar os conceitos místicos, os conceitos filosóficos, os conceitos matemáticos, tudo, você vê que é algo realmente surreal de ser algo que foi por um acaso. E essas 5 coisas que eu passei para vocês estão interligadas, são muito importantes no seu currículo, no esoterismo, na magia e em qualquer outra coisa. Mesmo você sendo filiado numa vertente afro-brasileira, que você devia se aprofundar mais no Yorubá e nas linhagens africanas, eles usam a Cabala. Não diretamente assim explicando para todos os filhos, mas os mais chegados e os mais, digamos assim, aprofundados no teor mágico, entendem e sabem a importância da Cabala. Então, um pouquinho só desse assunto para vocês sendo passado. Futuramente eu irei mostrar nos baralhos de tarô que eu tenho, começar a explicar um pouco sobre as cartas, porque para quem não sabe, o tarô em si, o mais conhecido no mundo é o tarô de Marsella, que é lá da França, pois tem uma cidade chamada Marsella, e foi lá que esse baralho em si foi desenvolvido e desenhado com seus conceitos simbólicos. Então as cartas do tarô, elas têm todo um conceito simbólico e medieval na sua arte em si. Então é uma coisa muito bacana e bonita de se ver. Porém, existem muitos outros baralhos de tarô de outros conceitos, que nem eu tenho o baralho do Egito, por exemplo. Então eu tenho o tarô do Egito e eu tenho o tarô de Marsella, que tem o mesmo fundamento e a mesma energia cósmica, digamos assim. E tem muitos outros baralhos por aí de vários temas específicos, mas que para a arte da adivinhação, a oracologia e cartomancia que é junto, elas têm o mesmo fundamento e funcionam igual. E outra coisa muito importante que eu já vou passar para vocês sobre as cartas de tarô. O baralho em si que a gente usa hoje em dia, ela é um complemento do tarô, porque no tarô em si temos os arcanos, que é chamado assim, maiores e menores. Então os arcanos maiores seriam as cartas, digamos que mais importantes, onde não tem certos conceitos de naipes, digamos assim, que é o que vai ser passado para o baralho normal, que é os arcanos menores. Então é essa a diferença. Os arcanos maiores são cartas, por exemplo, que tem a carta da carruagem ou do carro, tem a carta da morte, tem a carta do mago, que é outra carta, tem a carta do eremita, a carta da temperança e por aí vai. Então são cartas que têm um significado mais aprofundado para você fazer uma leitura e uma interpretação para a pessoa. Esses são os arcanos maiores. E já os arcanos menores é literalmente o baralho que a gente usa hoje em dia para jogar poker, para jogar truco, só que o baralho que nem eu falei de Marsella, os desenhos são um pouco diferentes, mas literalmente você pode usar eles para jogar cartas, só que eu não recomendo muito não. Não que vai acontecer algo macabro, mas por sinal de respeito, entende? Respeito pelas cartas que tem, que são algo muito sério, muito bonito também de se saber, de se aprofundar. Então, temos os arcanos maiores, temos os arcanos menores no conceito do tarô. A Cabala, como eu falei, é uma arte mística universal que vem da parte judaica, da parte hebraica, na verdade, dos hebreus, que passaram pra gente esses ensinamentos. A linha
ou a língua hebraica, que é muito importante você estudar e entender as letras, os fundamentos. A história do judaísmo, tanto interligado com a Torá, que seria o livro deles, o livro sagrado deles. E nesse conceito da Torá você entender um pouco até do Velho Testamento, que seria a Torá em si, para entender um pouco o cristianismo e até esse conflito dos judeus com os cristãos, porque uns acreditam, ou os judeus acreditam na vertente de que o Messias não veio ainda, e os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Salvador e o Messias que veio para salvar toda a humanidade. E o último tópico, para finalizar, só para complementar tudo isso, numerologia, que é uma arte muito importante em conceitos energéticos, que está correlacionada 100% com a Cabala. Então, é algo que é unha e dedo praticamente, é junto. Então, você que quer aprender e se lapidar nesse conceito místico, estude esses assuntos, que eu garanto que você irá se desenvolver muito mais e irá aprender muito mais outras coisas no decorrer da sua linhagem e na sua jornada espiritual e mística. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouco só explicando e contextualizando esses 5 assuntos. Como eu falei, futuramente eu irei fazer vídeos privados, então o vídeo privado que eu quero dizer é separado. Então eu vou fazer um vídeo explicando só das cartas do baralho, vou fazer um vídeo explicando só sobre numerologia, só sobre o alfabeto em hebraico e por aí vai. E claro, no que eu sei, no que eu aprendi e na minha forma de entender e interpretar as coisas. E se você interpretar diferente, não ache errado, não discorde de mim, também não concorde se você quiser. Cada um tem o seu ponto de vista. E o que eu faço aqui nesses vídeos é, com o conhecimento que eu tenho, tentar ajudar vocês, pois eu sei que muitos desses assuntos são muito difíceis de se entender em primeira instância e também tem muita coisa que é equívoca na internet. Se você não buscar fontes corretas, você pode se prejudicar, digamos assim. E tanto que esses aqui são os conceitos mais simples, digamos assim, de energia, porque tem muitas coisas de magia que a gente mexe, que se a gente não tiver ciência, a gente, tanto que eu falo de grimórios, livros que são mais fortes e pesados. Tá bom, pessoal? Então, é isso o vídeo de hoje. Quero agradecer a todo mundo que vem me acompanhando nesses vídeos, eu sempre agradeço. É uma forma de eu dizer ao universo que estou prosperando e que meus vídeos estão no caminho certo. E fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer muito, mas eu tenho que me habituar, é pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, deixar um comentário se você achar importante, passar uma informação a mais. Se você sabe alguma coisa que complemente os vídeos que eu falo, pode comentar. Eu não vou discordar de você, eu não vou questionar, eu não vou brigar. Se for algo que agregue aqui, sem ofender ninguém, sem ser arrogante e pejorativo, será muito bem-vindo, que irá somar com os conhecimentos que eu quero passar para vocês, tá bom? Então é isso, agradeço todo mundo que vem me acompanhando e tchau, tchau.